Olá, bom dia! Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Que esse dia ponha luz no seu caminho e que todas as trevas das dúvidas sejam dissipadas. Que Deus conceda a cada um dia abençoado e que a palavra seja os fundamentos da sua fé. Como é dia de desfazermos dúvidas, responder algumas perguntas, aqui tem uma pergunta interessante. Na Bíblia está que Deus se arrepende e que não se arrepende. Qual é o correto? Pois olha, os dois são corretos. Deus se arrepende de acordo com a circunstância e Deus não se arrepende. Deus se arrepende, às vezes, de quando a pessoa não é leal a um projeto divino que Deus estabeleceu, ao desígnio, pois Deus nos criou com um desígnio, com um propósito, para um fim. E Ele nos abençoou para esse propósito. E se a pessoa não cumpre o propósito, está sujeito a Deus se arrepender de ter nos dado aquele propósito, aquele desígnio. Mas vamos ver aqui, se nós pegarmos desde a criação, quando Deus criou o homem, Ele viu que era muito bom. Mas agora nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 5, e viu o Senhor a maldade do homem, e se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e os animais, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Mas aqui nós vemos algo interessante. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, e Deus viu então a vida de Noé, que ele era justo. Então, Deus se arrependeu de haver feito, e a humanidade está no estado que estava, ele mesmo arrependido de ter feito, ele criou uma oportunidade de redenção, de mudança, de voltar-se para Deus. E aí então Deus oportunizou através de Noé a construção da arca. E aí então quem não se arrependeu de ter tomado um caminho errado, pereceu. Então, nós temos que entender cada situação. Vamos para uma outra situação aqui, lá de Jeremias, capítulo 18, versículo 6 a seguir. O capítulo 18 fala sobre o sinal da casa do oleiro. Mas a partir do versículo 6, nós vemos aqui, e o Senhor diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E observe o que ele fala aqui. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então aqui nós vemos que Deus se arrepende justamente pelo amor que ele tem para com o ser humano. Porque
Deus já estabeleceu os mandamentos. E cada mandamento traz sentença ou recompensa. A obediência de cada mandamento traz recompensa. A desobediência a cada mandamento traz sentenças, juízo. Tanto a sentença que Deus estabeleceu sobre cada mandamento quebrado, se a pessoa se arrepender, aquela sentença, Deus se arrepende e tira a sentença. Mas Deus também se arrepende que quando uma obediência não é completa, que a pessoa não obedece, e Deus fez promessa de bênção. Por exemplo, Deus havia feito uma promessa, vou pegar um outro exemplo aqui, lá de 1 Samuel, quando o Senhor escolheu, quando Deus tinha escolhido Eli para ser um sacerdote e a sua casa teria perpetuação no sacerdócio. E diz aqui no versículo 30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam eu desonrarei, ou serão desmerecidos. Então essa mudança de Deus se arrepende e Deus não se arrepende, é justamente por causa do seu amor e justiça. O seu amor faz com que, quando já existe uma sentença determinada de juízo sobre uma pessoa, e esta pessoa se arrepende, o amor de Deus faz Deus se arrepender do juízo que já estava determinado a ser feito. Juízo, destruição, punição. Então o amor faz com que Deus se arrependa e volte atrás de punir o pecador. O amor de Deus. Mas a justiça de Deus também age nesta área. Que quando a pessoa é escolhida, é ungida, é especial, no caso do rei Saul, Deus escolheu o rei Saul para ser o rei de Israel, e foi o primeiro rei. E Saul, então, não quis cumprir, não quis cumprir os mandamentos, os compromissos. Ele então se achou dono da verdade, ele se achou absoluto. E olha aqui o que aconteceu com ele, lá em Samuel, capítulo 15, o Senhor diz assim, arrependo-me de haver constituído o rei Saul, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, Deus, pelo seu amor, se arrepende de lhe condenar pelo que você fez no passado, pela sua mudança no presente. Deus também se arrepende de lhe promover e promover o seu futuro pela sua omissão de obediência no presente. Porque quando Deus nos chama, Ele nele nos escolheu, nos nomeou para nós cumprirmos uma missão. E quando Ele tem a missão para dar para cada um, existe uma recompensa.
Existe sim uma recompensa para cada desafio. Existe sim uma recompensa para todos os filhos de Deus que, diante das lutas e dificuldades, não negam a sua fé. Ah, as promessas de Deus, Deus tem muitas promessas da minha vida, prometeu me fazer, quero dizer, as promessas que Deus fez para Abraão, se Abraão não tivesse sido bênção, ele não teria sido abençoado. Deus teria se arrependido da bênção prometida a Abraão. Mas Abraão desfrutou da bênção, porque ele cumpriu a instrução que recebeu. Todos nós, e sobre todos nós, existem promessas divinas através de Abraão. Mas essas promessas vão se cumprir se a nossa obediência for completa. Se nós não cumprirmos a nossa parte, Deus interrompe. Deus interrompe aquelas promessas. Assim como Deus prometeu a terra prometida para os filhos de Israel, com toda aquela infraestrutura, com toda aquela riqueza, uma terra que emanava leite e mel. Mas Deus também disse: se vocês deixarem de me seguir e seguirem outros deuses, juro que vocês vão sair daqui, vão perder tudo isso aqui, que eu vou tirar de vocês. As promessas de Deus, ou essa atitude de Deus, está ligada ao amor quando há arrependimento, e está ligada à justiça quando há desobediência. Mesmo que você seja filho de pastor, mesmo que você venha de uma família bendita, abençoada, que os seus ancestrais foram muito usados nas mãos de Deus, se você não cumprir a sua parte, Deus interrompe. Assim como aconteceu na vida do profeta Eli. Havia uma promessa divina de a casa dele perpetuamente continuarem no sacerdócio. Mas porque desonraram a Deus, Deus mudou, Deus se arrependeu de ter dado tal promessa e retirou. Eu muitas vezes aqui dou oportunidade para pessoas e elas prometem que não vão continuar mais errando, não vão continuar mais na prática do mal, mas poucos dias depois estão pior do que antes, que leva a gente a se arrepender de ter contratado. Mas quero dizer que o arrependimento faz parte do amor e da justiça. Deus se arrepende de tratar o errado quando ele se arrepende. Deus se arrepende de abençoar o abençoado quando o abençoado deixa de ser bênção. Deu para entender? É você que vai medir a ação de Deus. Deus reage às nossas atitudes. Deus reage às nossas escolhas. Deus reage aos nossos conceitos de vida. Porque o que cada um faz, para si o faz. E tudo que você pratica em obediência a Deus, se existia na sua família uma dívida para com Deus, Deus perdoa, Deus se arrepende de cobrar tal dívidas. Mas se existe na sua família promessas de bênção, que você agora, porque teu pai e teu avô eram abençoados e foram guardados e protegidos por Deus, e se você não viver como filho da obediência, Deus se arrepende de a bênção continuar sobre a sua vida. A bênção
e a maldição, cada um constrói para si. Não culpe agora dizer que Deus... Uma parte diz que Deus se arrepende e outra parte diz que Deus não se arrepende. Lá, no começo, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas ele viu Noé. A vida que Noé vivia, não dava motivo de Deus mudar de ideia. A vida que Noé vivia dava motivo para Deus ver que o ser humano é uma obra especial. E Deus deu então uma planta, uma orientação à construção de uma arca. Olha o nível de obediência, de amor e de justiça que Noé tinha. Ele mesmo com a oposição do povo da sua época, ele não desistiu de construir aquela arca. Diz-nos a história que levou cerca de 120 anos num projeto. Isso é obediência. Isso é obediência. Se preparar para algo que até então nunca tinha acontecido. Se preparar, construir uma arca para enfrentar uma inundação que viria como punição. Então o amor, a fé, a obediência de Noé fez Deus mudar de ideia. Ele ia destruir os animais e os seres humanos. A sua obediência faz Deus se arrepender da maldição que você traz como herança. É você que decide. Deus se arrepende de tanto de fazer o mal, quando há arrependimento da pessoa, e Deus se arrepende de fazer o bem, quando a pessoa é desobediente. Você escolhe. Deus reage à sua atitude. Deus te abençoe. Até o próximo sábado.